coisas para nós. E o que eu disse para vocês desde o início aqui faz complemento com aquilo que Deus está nos ensinando ou está nos orientando para esta manhã. E eu quero ser bastante preciso, porque eu acredito que Deus já nos ministrou com algumas palavras de entendimento a respeito dessa questão de gerações. Eu quero que você abra a tua palavra ou a sua Bíblia no capítulo de número 16 de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31. É uma história muito conhecida mesmo. Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31. Impressionante que hoje eu entrei no lugar errado aqui. Eu não sei que eu vim chapando dentro do carro, estava orando de verdade. Eu nem me dei conta onde eu estava. Onde que eu estou, Senhor? Eu já tinha passado, já estava indo lá para outra cidade já. Eu atravessei tudo isso aqui, fui embora. Falei, meu Deus, eu não me dei conta, sumiu as placas de Blumenau. Falei, Jesus, onde é que eu estou? E comecei a voltar. Eu atrasei acho que uns 40 minutos de estar aqui. É para dar bem mais cedo até. Mas na verdade cheguei dentro do horário, graças a Deus que eu saí cedo. Mas assim, Deus me pegou dentro do carro de uma forma tremenda hoje. Foi algo assim, muito forte mesmo, muito forte. Principalmente com relação à nação, orando pela nação, né? Essa semana foi muito interessante. Os meus filhos foram participar das manifestações com o nosso apoio. Eu tive olhando, assistindo a manifestação também. Fui depois assistir ontem. Eu não fui com eles porque estava chovendo no balneário e por eu não estar bem eu não fui, mas permiti que os meus dois filhos fossem. E a minha filha, como sempre, daquele jeitinho dela, vai entrando daqui a pouco ela estava no carro de som lá, dando os gritos de guerra lá. Foi só Jesus na causa, né? Meu Deus do céu, né? E são coisas que nós temos que acreditar que se Deus permitiu que ela fosse lá fazer isso, é porque há uma unção na vida dela. Não era só uma palavra liberada, mas ela estava determinando, ela estava profetizando. Os nossos filhos têm que ser assim. Eu acredito muito nisso, né? Acredito realmente. Meu filho, na última terça-feira, veio muito emocionado. Nós moramos no Balneário Camboriú, porque ele se sentiu realmente assim um patriota. Ele estava muito feliz com tudo que ele estava fazendo na rua. Ele perdeu a voz de tanto gritar. E realmente foi uma manifestação muito linda, pacífica, muito bonita que nós vimos ali. Foi algo lindo mesmo que aconteceu, reivindicando coisas que a nossa nação precisa. E foi interessante. E o Senhor veio me colocando de Balneário até aqui em Blumenau. Eu vim orando pela nação realmente. Senhor, olha para a nossa nação, para que realmente as coisas se fundamentem. Por quê? Porque se não tiver uma origem de um parâmetro que venha funelar com uma liderança que apresente os projetos, isso vai terminar em pizza também, não vai terminar em nada. E nós temos que ter assim, um entendimento de que se não cuidar pode virar anarquia, e isso é muito sério. E nós temos que orar para que as coisas agora sejam bem aproveitadas e que venham a ser filtradas, que a saúde desse país, né, venha realmente melhorar, a segurança desse país venha melhorar, esses muitos roubos venham ser diluídos. E eu vim orando por tantas coisas que são naturais e pedindo a Deus por misericórdia pela nossa nação. E o Senhor me colocou algumas coisas no coração a respeito disso, de que quando nós compreendemos, nós deixamos de realmente viver aquilo que é o natural. E é por isso que eu estou falando desde o início assim. E o Senhor me testificou com a palavra de hoje: mortos por Cristo ou mortos em Cristo. Sabe, muitas vezes nós não entendemos. E eu quero dizer para vocês que os dois parâmetros estão corretos, embora Ele morreu por nós. Nós tenhamos que entender algumas coisas também. Se você não está pronto para viver o Evangelho do Senhor, você não está pronto para morrer naquilo que é do Senhor também. Se você não está preparado para diluir aquilo que Deus tem colocado no seu coração, com entendimento e com graça, você não está pronto para ministrar coisas que realmente Ele tem dado a você. Por isso Ele vai dar para outros e vai levantar outros no seu lugar. Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante nos diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que de todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo
e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe, amados, é uma palavra muito dura essa palavra. A grande verdade é que o Senhor está dizendo que a condição de irmos para o céu é a pobreza, é o flagelo. Não. Aqui também a condição de irmos para o inferno não é a riqueza. Aqui o Senhor está falando de homem que vive na misericórdia, no entendimento de uma humildade de santidade, e de um homem que vive no regalo e se esquece daquilo que quem está concedendo é Deus. Porque no seu coração o que ainda fala mais alto são as suas vaidades. Sabe, amados, quando nós olhamos o contexto, nós começamos a ver algumas coisas interessantes nesse contexto. A grande verdade é que existe um tempo determinado para você e para mim. E se nós, como pastores e como líderes aqui neste lugar, vindo de todos os lugares, como foi colocado aqui pelo pastor Paulo, percebido aqui pelos irmãos, foi pelo Paulo, não foi pelo Pablo, nós percebemos que o Senhor ministrou algumas coisas aqui, mostrando-nos que Ele tem agregado e ajuntado pessoas de muitos lugares para um propósito comum, para uma palavra direcional e geracional. Se o Senhor tem nos agregado para uma resposta de entendimento, estamos vindo de todos os lugares, estamos como estrangeiros, o Senhor agora nos deu o tempo de sua circuncisão para sermos chamados filhos de Deus, não por uma visão do Velho Testamento, mas pela graça imerecida. E não é muito diferente por aqueles que se juntaram ao povo judeu, e que depois disso passaram a ser filhos da promessa, andaram junto com eles. Eu estou dizendo para vocês que o Senhor está fazendo ajuntamento de pessoas, para compreendermos que se nós andarmos no propósito da misericórdia, Ele nos levará para o tempo oportuno, no lugar que é correspondido a você e a mim, o lugar que de fato é o seio de Abraão, aonde você vai poder viver a sua eternidade, aonde você vai entender que este lugar de prazer, que este lugar que o Senhor te coloca, na verdade sempre foi preparado para você e para mim. Amados, é uma palavra parece que bastante congregacional, mas na verdade ela não é, ela está direcionada para nós, para mim e para você como líderes da seguinte forma: nós temos que começar a entender que existem muitos forasteiros dentro da igreja, existem muitas pessoas distantes do propósito de Deus, e eu e você podemos ter essa distração por causa das farturas, talvez por uma vida dissoluta, voltada por coisas que assedeiam a nossa alma e que nos levam a andarmos um tempo de profanação, longe dos princípios de Deus. Queridos, isso tem entrado na igreja. Sabe, nós temos olhado em alguns lugares e eu tenho percebido algumas coisas bastante interessantes. A igreja, ela está com a porta aberta, a placa templo ou a denominação, para que todos entrem e recebam uma palavra, ok? Amém? E nós recebemos de tudo. Eu me lembro que nós estávamos fazendo um trabalho de seminário e entrou um bêbado numa igreja que eu estava vendo o trabalho deles. A matéria que eu fazia naquela época era seitas, e eu tinha que frequentar alguns lugares. Eu frequentei terreiro de macumbaria, frequentei igrejas que eram contra o senhorio de Jesus, e assim vai. E eu fui uma dessas igrejas que era considerada como
receita, porque era uma igreja sem parâmetros teológicos. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que, na verdade, Deus estava naquele lugar. E Deus usava aquelas pessoas, porque o coração delas estava rendido. E passou os anos, hoje aquela igreja é uma igreja que está constituída em muitos lugares. Eu percebi que Deus aprovou aquele trabalho. E eles chegaram numa direção que Deus tinha para a vida deles. Mas naquele período bastante religioso ainda, estudava num seminário bastante tradicional e também servia uma igreja de uma origem bastante histórica. Eu parecia que todo mundo estava errado. Mas uma coisa interessante me chamou a atenção naquele lugar, aquela noite, é que entrou um bêbado e o pastor pregava, e o pastor falava algumas coisas e ele falou: é verdade, é isso aí, ó, esse negócio aí, ó. E no final ele dava algumas falas meio enroladas, ninguém entendia. E aí quando o pastor falou assim: abramos agora 1 Coríntios, eu falei: agora eu gostei, viva o Corinthians, agora eu gostei, viva o Corinthians. Porque ele achou que o pastor estava falando do Corinthians, no meio do culto. E eu falei: meu Deus, o céu entra de tudo na igreja. E eu percebi que algumas pessoas ficaram incomodadas com a atuação dele, porque realmente estava atrapalhando. Mas a grande verdade é que era para ele a palavra era para aquele homem que estava perdido. O bêbado, ele entrou naquele lugar. E sabe qual é o nosso entendimento, queridos? É de que o culto tem que ser um culto confortável, aonde o louvor tem que ser perfeito e redondo, aonde a palavra tem que ter apenas 25 minutos, porque nós temos compromisso, o culto não pode terminar muito mais tarde. Nós temos que ter aquela ordem litúrgica correta. Isso tudo faz parte do que o homem quer. Mas nós começamos a colocar algumas finitudes em uma atuação e colocamos o Espírito Santo dentro de uma caixinha muitas vezes. O Senhor se agrada da nossa organização, mas o Senhor se desagrada quando a organização toma corpo maior do que a presença dele. Quando nós começamos a olhar muito mais para aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus de fato quer. Sabe, eu costumo falar e eu pertenço ao ministério, eu nem vou ficar falando muitas coisas a esse respeito, porque eu sei que está sendo gravado, mas eu falo para alguns lugares que eu vou o seguinte, que a coisa é tão desorganizada, o amor de Deus é tão grande naquele lugar, que no final termina tudo organizado. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu nunca vi, é verdade, irmãos. Eu nunca vi, eu não vejo organização agora, depois de 12 anos, 13 anos de ministério, é que está sendo construído os gabinetes pastorais. Nunca atendeu ninguém em gabinete pastoral. Eu não entendo o negócio daquele, onde roda 6 mil pessoas. É uma bagunça. É uma bagunça agora que está começando a criar algumas caras. E eu fico falando: meu Deus, sabe por quê? Porque a mão de Deus está. Porque eles entenderam que se Deus não fizer, não adianta o homem fazer. E a gente vê que Deus realmente é com o nosso pastor. A gente vê que Deus realmente é com ele. A gente vê que o coração dele é tão sincero diante disso, que Deus tem se agradado disso. E eu tenho aprendido nos últimos dias, queridos, que a unção realmente está sobre o nosso pastor, que a unção está sobre aqueles que nos lideram, com aqueles que nos orientam. Sabe, eu tenho sempre tentado escutar aqueles que sempre andaram comigo. Eu tenho algumas pessoas que me orientam como pastor. Eu tenho um pastor que é muito mais jovem do que eu, mas eu tenho usado a vida deles de uma forma tão tremenda que eu quero escutá-los. Eu quero escutá-los. Eles são referências de vida para a minha vida. Eu não vou mencionar os nomes aqui porque são nomes conhecidos e eu não quero ficar me aparecendo, mas eu ligo e pergunto para eles: como é que você faz esse negócio? Como é que seria isso? E eles começam a dar risada: cara, você que me ensinou para fazer coisa. Não, você que faz. Eu não sei fazer esse negócio. Eu quero que você me explique. Mas sabe qual é o resultado final, queridos? O resultado final é que eu percebo que continua sendo Deus. Eles entregaram para Deus. Na verdade, eles não fizeram nada demais. Eles simplesmente: Deus, aqui ó, é o coração do homem. É o coração do homem diante do Senhor. E não é a confiança no seu coração, porque enganoso é o coração do homem, mas é o coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, faça o Senhor agora em mim de fato um coração novo. Muda o meu coração. Sonda-me, ó Deus. E quando nós começamos a olhar essas coisas, nós começamos a perceber que a história de Lázaro e do rico fazem algum sentido para nós hoje dentro da igreja como líderes. Primeiro aqui, muitas vezes nós estamos mortos para Cristo e nós perdemos a vivência deste amor e nós não estudamos de fato aquilo que o Senhor tem. E aí, por estarmos mortos para Cristo, nós achamos que estamos servindo a Ele, mas nós não estamos servindo a Ele. E nós começamos a viver de prazeres, de infidelidade e de momentos. O homem, ele começa a viver de prazeres, de infidelidade
Queridos, sabe, existem algumas coisas interessantes que acontecem, sabe? Quando você começa a olhar muito mais alguma coisa que você deseja demais, e aquilo toma muito mais parte da sua história de vida, você já perdeu o foco. Preste atenção, quando você começa a querer demais estruturar a tua igreja para que ela possa crescer dessa forma, se preocupe, porque você está preocupado muito mais com o sistema do que com a vontade de Deus. O Senhor vai te dar estratégia, sim, mas ainda o segredo é o seu quarto. Ainda o segredo é o lugar onde você tem que se esconder em Deus. A grande verdade é que todas as coisas são consequenciais e nós temos que ter sim uma visão ampla daquilo que Deus tem. Mas a visão que Deus nos dá é quando nós estamos andando na intimidade dele. Aquele rico, ele achava que estava tudo bem, porque a sua vida parecia ser boa. Olha, tem muita gente aí fora, tem muita gente dentro da igreja, porque anda de carro bom, porque as suas contas estão em dia, porque a sua casa tudo lhe vai bem, pensam que estão mais sãos do que os outros. Eu quero dizer para você que aquilo que você recebe aqui na terra, você já não vai receber lá no céu, porque você já ganhou um galardão aqui. Mais do que isso, quero dizer para você que o Senhor tem te concedido coisas tremendas, mas para que você possa entender que tudo isso é recurso para a sua obra. E quando você reverter para o Senhor, em favor do Senhor, tudo aquilo que Ele tem te concedido, não que Ele seja contra as suas bonanças, Ele não é contra isto, mas quando você começar a entender a esse respeito, então aquilo que você vive não se tornará simplesmente prazer, mas se tornará deleite espiritual diferente. Vem da parte de Deus, você sente a presença de Deus, as pessoas querem ir. Eu vou dizer uma coisa para você: a piscina da tua casa não vai ser mais piscina, vai ser batistério. As coisas começam a mudar, você está entendendo a diferença? Agora, o seu carro novo, esse veículo que você ganhou, lindo, luxuoso, ele não é mais um carro simplesmente para você viajar com a sua família, que também é muito bom. Agora ele é a condução de levar outros também ao entendimento de que Deus pode dar a eles a mesma coisa, mais do que isso, e de que muitos podem ser honrados, porque o desejo do Senhor é de que nós possamos ser abençoados. Mas quando está na presença do Senhor, sabe, o rico, ele se fechou na sua riqueza. Muitas vezes nós fechamos naquilo que nós temos. Eu tenho dito aqui, vou repetir mais uma vez, eu tenho aprendido que nós temos que repetir algumas coisas às vezes nas ministrações. Se o Espírito Santo for retirado de algumas igrejas, muitas delas vão continuar funcionando, porque o sistema dela é tão funcional, é tão empresarial, que ela vai entrar tudo certinho. A hora do dízimo, a hora da oferta, a hora da palavra bonita, agora a hora da oração, a hora de ficar em pé, a hora de ficar sentado, agora a hora de ir embora. Domingo que vem, nós nos reunimos de novo, depois nós vamos discutir um assunto, e as nossas intelectualidades, elas vão nos levar a alguns entendimentos e algumas coisas da razão, e teremos algumas respostas pela carnalidade que nós temos. E tudo vai continuar funcionando, só que não vai preencher o vazio que está dentro. Só que não vai trazer os milagres, não vai trazer a salvação, vai trazer a sociabilização, que gera muitas vezes um clube e não uma igreja. Quando nós começamos a entender essas coisas, nós começamos a perceber coisas terríveis acontecendo, coisas que a sistemática tem matado, e homens que têm sido levantados por Deus neste país, têm começado bem, têm andado por um período bem, mas estão terminando mal. Deus colocou sobre eles a unção dos milagres, Deus colocou sobre eles a unção de prosperarem, e eles não entenderam que essa prosperidade tinha que ser levada lá na África, onde há fome. Eles receberam a unção do milagre, eles não entenderam que eles tinham que ir nos hospitais orar e não ficar olhando na televisão para que as pessoas devolvam dinheiro somente para eles. Isso também faz parte, mas existem lugares que precisam de mim e de você. Engraçado que nós pregamos uma oratória da seguinte forma: quer ser curado, venha na igreja domingo, porque domingo o culto vai acontecer. Não, querido, vai você lá onde está o enfermo, vai você orar sem ninguém ver o que você está fazendo. Canta lá, canta lá. Aqui nós temos o entendimento de duas palavras no original: misericórdia, e acima de tudo, aquilo que é a contrário à misericórdia, que é a infidelidade. São duas coisas que estão no original representadas da seguinte forma: a misericórdia está se mostrando como um amor pleno em Deus. E esse termo aparece algumas vezes quando se fala do pobre, que estava ali no seu flagelo, daquele que estava mendigando.
E quando nós olhamos a respeito da infidelidade, nós encontramos também algumas vezes no entendimento deste homem, do rico, que se perdeu com relação àquilo que era a vontade de Deus. Deus tem te dado oportunidades de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa honrada no Senhor. E quando nós começamos a entender a respeito disso, quando nós começamos a compreender a esse respeito, no que se refere a esse amor de Deus, nós começaremos a entrar numa dimensão de prosperidade também. Só que essa prosperidade, ela vai acontecer da seguinte forma, queridos: nós receberemos tanto que nós teremos para dar, e nós não vamos lamentar aquilo que nós também agregamos para nós. Sabe, existe um tempo em que você ganha tanto do Senhor, e que você pode dar e dar e dar, e nada para na sua mão. Existe um tempo em que você fala assim: mas por que eu ganhei esse carro? Eu tive que dar de novo. Mas Senhor, por que eu ganhei essa casa? Eu também dei. De repente chega um tempo em que o Senhor começa a não te dar nada mais, e você não tem nem para dar. Aí você começa a ter que ganhar, e parece que aquilo que você ganha são mazelas, é só para poder te honrar por um período. Você fala assim: eu não queria viver assim, parece que eu estou sendo um mendigo espiritual. Mas existe um tempo em que o Senhor diz assim: agora chegou o tempo de você guardar no teu celeiro. Sabe, a palavra de Deus nos diz que a respeito de entendimento de colheita, principalmente se você for ler ali a história de Ruth, você vai perceber que havia um tempo em que depois da colheita eles comemoravam a colheita, deitavam debaixo dos grãos e ficavam no seu celeiro. No celeiro era guardado algumas coisas e ficavam ali depois de recolherem o seu plantio, mas no seu celeiro era guardado para a casa daquele que era o lavoureiro ou fazendeiro, depois era guardado para a viúva e para o órfão, e também era guardado para a nação. E tudo aquilo que tinha como restante principal era distribuído como renda e venda para que pudesse suprir a necessidade de muitos e agregar valores. Só que interessante é que haviam prioridades. E as nossas prioridades não têm existido como igreja. Nós não agregamos mais para os nossos filhos biológicos e filhos espirituais. Não, nós agregamos para que nós possamos ser o ungido do Senhor. Nós disputamos os nossos púlpitos, os nossos microfones. Nós gostaríamos de uma oportunidade mais. Nós queremos pregar mais. Nós queremos estar nos lugares. Queridos, aqui a cidade é o teu altar, e você tem a oportunidade de liberar palavras para essa cidade, palavras aonde muitos poderão ouvir. Você poderá subir no muro da tua vizinha e pregar e fazer dali o seu santuário, o templo, sem ter que usar o microfone. As escolas, os hospitais, os presídios e tantos os asilos e tantos outros lugares estão prontos para receber uma palavra minha e sua, mas nós não vamos. Nós não vamos porque nós entendemos que nós temos que convidar a pessoa para vir à igreja. E a visão de reino muitas vezes é perdida. E nós diluímos o nosso entendimento, achando que quando nós lançamos a semente, e porque nos ensinaram que agora não foi dado o discipulado, essa pessoa vai se perder. Nós estamos esquecendo de algumas coisas, queridos. O discipulado é para que nós possamos ensinar essa pessoa a crescer. Mas ainda, quem faz a obra é o Espírito Santo. Pode ter certeza de uma coisa: essa pessoa vai se converter e ela vai procurar o Senhor, porque se é o desejo do Senhor, ela vai encontrar o caminho, o atalho certo para crescer no Senhor. Essa história muitas vezes, pelas filosofias dos homens, de que entra por uma porta 10 e sai pelo fundo 20, é porque a igreja não está dando o alimento, é mentira. É porque na verdade existe no nosso meio vaso de honra e vaso de desonra. É porque no nosso meio existem aqueles que querem de fato o Senhor e aqueles que não querem o Senhor. Porque aqueles que experimentaram, Paulo diz, admiram que de vós tem passado tão depressa aquilo que vos chamou em Cristo Jesus. Admiram que vocês têm se separado, que vocês não estão querendo mais andar conosco. Sabe, os levantes que eram feitos, as pessoas que falavam contra os profetas, sabe qual era a palavra? Olha, coloca o Alexandre Latoeiro diante de Satanás, eu entrego ele ao inferno. Porque essas pessoas, elas frequentaram, ouviram, mas não quiseram andar no propósito de Deus. Queridos, pode ter certeza, anuncie o Evangelho, porque esta é a ordenança principal: ide. E quando você fazer discípulo, for fazer discípulo, você vai fazer acima de tudo pela pregação da sua vida. Saiba disso. Eles vão seguir por aquilo que você é em Cristo Jesus. As pessoas vão olhar para você e falar: cara, eu quero ser que nem você. Eu não posso ser diferente de você. Mas existem mortos para Cristo. O rico vivia a vida de prazeres, de infidelidade, e vivia o momento. Muitas vezes
nós esquecemos que todos nós vamos passar pelo momento da morte. E eu faço uma pergunta para você, pastor. Nós sempre falamos para a igreja, mas para você, líder, você está pronto para morrer hoje? Será que você está pronto para morrer? Um amigo de ministério estava ministrando no Mato Grosso, na parte norte, né, porque existe o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, a gente costuma falar que é o Mato Grosso do Norte, mas é a parte norte, a parte de cima. Estava ministrando, na verdade, em Cuiabá, no Congresso de Profetas. E sabe o que ele fez? Ele ajoelhou, chorou, falou: Deus, eu estou pronto. Eu não preciso de mais nada. Eu sei que a minha mulher é linda, os meus filhos são adolescentes, eles são lindos, mas eu quero que o Senhor me leve. Pode levar, eu já estou pronto. Eu não tenho mais prazer aqui. Meu maior prazer ainda é o Senhor. Eu quero o Senhor. E alguns profetas ali se assustaram, repreenderam, amarraram a oração do irmão, mas na verdade ele estava sendo sincero. E é claro que Deus não ia tirar a vida dele, porque não era o tempo ainda, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor recebeu a oração dele. Como assim? De fato, Deus é o melhor na vida dele. Havia uma compreensão. Quando o homem chega nesse nível, queridos, não porque ele está desistindo da vida, mas porque ele quer estar junto de Deus de verdade, não porque ele desistiu da vida, não é porque ele desistiu da vida, não, irmãos, mas porque o prazer é maior, é o Senhor Jesus. Nós começamos a compreender que realmente nós entramos num nível que Deus quer. E sabe quando você morre para as coisas deste mundo, é que Deus começa a te usar. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você não quiser mais subir no altar, é que Deus vai te chamar. Quando você não quiser mais viajar, é que Deus vai te levar para viajar. Quando você não quiser mais fazer algumas ocupações eclesiásticas, quando você vai assim, ficar quietinho, é que vai acontecer. Sabe por quê? Porque muitas vezes você estava motivado por você mesmo, pelo teu natural, e você ia andar num movimento ou num agir da tua carne, e isso ia poder levar você a situações de morte. Você não estava pronto, você era neófito. Por que a Bíblia nos diz que não é necessário, não é tempo de nós ungirmos aqueles que são neófitos, aqueles que são novos na fé, aqueles que estão começando? Se você unge um homem de Deus ou uma mulher de Deus novo ainda, ele pode causar problema, ele vai achar que ele é mais ungido do que os outros, ele é mais poderoso do que os outros, ele acha que tudo está sobre ele faz isso inconscientemente, ele não faz porque ele quer fazer, mas é porque ele já, rapidão. Sabe, eu escutei uma história de uma orientação pastoral que eu tive, que o jovem que estava dando com aquele pastor, o pastor começou a dar muito crédito, percebeu que ele tinha um chamado pastoral, falou: cara, você é o pastor, você vai ser uma bênção, anda comigo. E esse moço começou a andar, daqui a pouco esse moço começou a falar assim: ó, o senhor não está dando conta, eu vou atrás, eu faço as visitas, eu que faço as coisas na igreja, sou eu que atendo, sou eu que respondo. Eu escutei isso agora, 10 dias atrás, e ele disse assim: olha, assim, eu faço tudo direitinho, eu faço tudo certinho. E aí o pastor disse: querido, eu senti que é hora de você ficar no banco. E ele ficou indignado. Mas como assim? Não, pastor, o senhor quer saber de uma coisa? Começou, ó, eu vou provar para o senhor que eu posso ser um servo abençoado. Fica um mês em casa dormindo que eu vou levantar a igreja para o senhor. Ousadia, né, irmãos? Neófito. O coração dele era até sincero, ele queria trabalhar para o Senhor, ele queria visitar, ele queria, mas há tempo para tudo debaixo dos céus, e nós temos que respeitar os anciãos, nós temos que respeitar os marcos antigos, nós temos que respeitar a unção que é descida sobre a sua vida, sobre a vida daquele que está sobre você, sobre a vida daquele que te ensinou, sobre aquele que te ganhou na fé. E quando nós começamos a entender isso, nós deixamos de morrer para Cristo, e nós começamos a morrer em Cristo. E aí nós começamos a entrar numa dimensão muito mais forte. Sabe, o contexto aqui nos mostra que os dois foram um para cada lugar. Um foi para o paraíso, para o seio de Abraão, e o outro foi para o Sheol, o lugar que era o inferno. Só que a Bíblia não conta detalhadamente a história, por que esse foi ou por que aquele foi. Mas nós entendemos que só vai para o céu aquele que realmente tem o temor de Deus, aquele que está no Senhor, aquele que realmente se entregou ao Senhor. E nós entendemos que a morte é uma única vez, cabe ao homem morrer uma única vez, depois disso o juízo, diz a palavra. E então, queridos, a pergunta continua sendo a mesma: pastor, líder, você está pronto para morrer? Eu acho que foi o pastor Fred que colocou um vídeo do pastor pregando, que caiu, pum, morreu no altar. Eu estava no avião, na verdade, 2 dias depois, eu atrasei meu voo,
eu atrasei meu voo, foi isso. 2 dias depois, ficou acertado o voo daquele avião que lá em São Paulo morreu várias pessoas, que depois apareceu o vídeo do camarada que pregou dos Gideões e que teve a visão de várias pessoas mortas. Na verdade ele viu ele mesmo, aquela coisa, ele passou e viu ele ali, e 2 dias depois eu peguei o voo, eu desci no aeroporto, ainda estava um estrago lá, mas era para mim ter ido, provavelmente, se não fosse no mesmo voo, naqueles mesmos horários, próximo naquele mesmo horário do dia. O dia era o mesmo do ocorrido. E queridos, só que quando eu lembro quando eu desci e eu vi aquela cena, parece que estava todo mundo tão aterrorizado. Eu me lembro que até o piloto, eu acho que estava atormentado, ele ficou com tanto medo de atravessar a pista, que ele já caiu, desceu aquele voo freando, e foi um dos piores voos que eu tive. Peguei tanta turbulência. Eu lembro que quando ele desceu com uma pedra, foi tão forte que caíram umas máscaras de oxigênio. Imagina o pavor dentro do avião, no mesmo aeroporto. Pensa como é que não estava o povo, e ainda todo mundo comentando dentro do avião, que coisa louca, é verdade. E do jeito que caiu, Jesus, e aquela coisa toda, e o cara já caiu freando. Eu falei, Senhor, até eu falei, há um espírito de morte nesse lugar. E eu pensei naquela, será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto? Será que é realmente o meu tempo? É claro que eu tenho as minhas convicções, que eu vou para o Senhor, mas existe um tempo, e muitas vezes nós tolimos o tempo por desobediência. A Bíblia nos diz que muitos não participavam da ceia porque eles não estavam andando de acordo com a palavra. O Senhor tinha recolhido, eles estavam já dormentes, já tinham morrido, em outras palavras, porque eles estavam fora do propósito daquilo que Deus estava ensinando para eles. Por isso eu disse das gerações, o Senhor não vai deixar de fazer a obra, porque você e eu estamos agora botando alguns limites e vivendo em parâmetros de prazeres, em parâmetros de momentos, em parâmetros de entendimento, de intelectualidade, de razão, de coisas que nós achamos que é melhor, porque nós pensamos assim. O Senhor não está preocupado agora com a sua opinião, Ele está preocupado em procurar adoração, e é esses adoradores que Ele está atrás. E quando nós vamos em direção a Ele, nós teremos a resposta daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Sabe, amados, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a perceber algumas coisas. Versículo 23, 24 nos diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Sabe, tem muita gente que já está vivendo e se tormenta agora, queridos. E nós não estamos percebendo que nós temos a água da vida, e nós podemos colocar isso neles, e eles poderão ser agora arrefecidos, eles poderão ser guarnecidos, e prontamente supridos naquilo que de fato é a sede da alma deles. Pastores, eu vim para trazer uma palavra, lindos, para vocês, que é hora de nós sairmos realmente das 4 paredes, de sairmos daquilo que o nosso coração está querendo dizer. É hora de nós nos organizarmos em anunciar, e não ficarmos no tempo de renunciar. É hora de nós pararmos e verificarmos o que estamos de fato fazendo, mas como homem de Deus, e não só como denominação, o que eu e o que você estamos fazendo. Nós sempre culpamos o sistema, as coisas, as pessoas. Sabe, eu escutava um homem de Deus essa semana, que está querendo mudar para o nosso estado, porque é um grande empresário que quebrou, e ele ligou pedindo orientação, e ele disse: olha, eu fiquei abatido com a igreja, eu fiquei escondido na minha casa 2 meses, para não me envolver com fofoca de ninguém, para não saber de nada, porque eu não queria saber, sabe, queridos? Muitas vezes a igreja, ela age, mesmo estando dentro da igreja, da mesma forma. Ela está dentro, mas não está. Ela está sentada na cadeira, mas ela não está. O coração dela não está ali. Sabe, ela não está entendendo que o Senhor está querendo mostrar para ela algumas coisas. Ela está arredia. Ela vai para a casa dela, há um espírito de insatisfação comercial, insatisfação ministerial, insatisfação familiar, conjugal, insatisfação em todos os parâmetros. Mas aí, como homem natural, ele começa a viver como um homem rico. Ele prefere viver de coquetéis, de festa. Ele quer criar uma máscara, uma imagem de que tudo lhe vai bem, mas é mentira. Nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, temos que sinalizar um tempo novo agora. O nosso
ser esse rico que achou que estava cheio da resposta de Deus, porque o que você vivia parecia ser tão bom que você já não precisava de mais nada. Mas quando você se deparar, você vai ter surpresa, porque o teu caminho não é o céu. Cuidado, nós temos que tomar muito cuidado. A palavra é dura realmente, porque essa palavra falou antes comigo, para poder depois falar com vocês. Sabe, eu nunca prego alguma coisa que Deus não tenha falado comigo, amados. Não. Eu prego aquilo que Deus fala comigo, porque eu sei que depois que Ele falou comigo, eu posso liberar sobre pessoas, porque Ele começou a tratar com o meu homem natural. Nós somos tão fracos, nós somos tão falhos. Essa semana eu falei, Senhor, de fato, quando Jó disse que eu amo para que dele te lembres, eu comecei a imaginar como a gente é fraco, né? Uma dorzinha de barriga, uma dorzinha estomacal, me deixou deitadinho a semana inteira. Não dá vontade nem de orar, não dá vontade de dormir. A gente é assim, o ungido homem de Deus. O ungido homem de Deus sai daqui com uma dor de barriga tremenda, depois vai ali no trono ali, que se torna um lixo como qualquer outro. E olha depois que entra no lugar que ele estava ali, coitado, porque o cheiro vai ser horrível. Então assim, ele é um lixo, homem. Ele é um lixo, nós somos assim. E nós precisamos tanto dele. E nós não entendemos isso, irmãos. Esse rico parecia estar bem. Você pode parecer estar bem, mas declare para você mesmo, eu não estou bem ainda, eu quero mais em Deus. Eu preciso mais de Deus. Eu tenho que achar muito mais em Deus. Eu tenho que me consertar muito mais em Deus. Eu não quero ir para os propósitos errôneos dos céus. Eu quero andar naquilo que é do Senhor. Esquecemos até a questão da salvação agora. Você até pode ir para o céu, mas talvez você não está indo no céu de Deus nessa terra. Você está andando em caminhos tortuosos, achando que esses caminhos são retos, mas não são retos. É hora de você começar a olhar o que Deus está querendo te dizer esta manhã. Sabe, mortos em Cristo, Lázaro, e eu já estou quase encerrando, morreu para o mundo, nasceu para Cristo com certeza. E isso, quando nós começamos a entender, nós somos levados, diz a palavra, por anjos, para desfrutarmos do consolo, do paraíso. Versículo 22 nos fala onde ele estava, fala a respeito do lugar. Aconteceu que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e depois foi sepultado. Mas aqui diz que ele foi levado a um lugar de descanso. Amados, você tem aprendido a descansar? Vou dizer uma coisa para você, presta atenção numa coisa. Você tem um horário para cumprir para ir para o teu serviço. Você sai de casa e você perde alguma coisa que você esqueceu, e você lembra e volta, porque você tem que levar demais aquilo para o teu serviço. Aí você já se atrasou, aí você vai de novo, e quando você vai, o trânsito está congestionado. Quais são as palavras que saem do teu coração naquela hora? Como é que você age? Você começa a ficar pilhado, não é? Só Jesus sabe o que você fala ali. Meu Deus, olha aí essa mulher no volante, que barbeira, que absurdo. Coitadas, as mulheres dessa hora são tão amaldiçoadas, né? E são louras, e aqui na nossa região quase não tem louras, né? Aí começa, não, só podia ser. Nós começamos, bater para todo quanto é lado, não é? E reclamamos. Agora quando eu perdi eu falei, filho do cão, desgraçado, eu sei que vai apanhar agora. Eu vim massacrando, eu falei, receba mesmo. Muito mais do amor de Deus vai ser dado para a vida das pessoas, seu cão miserável, desgraçado. Eu vim xingando, foi ele. Eu não vim xingando os outros. Eu vim atormentando ele. Eu acho que ele deve ter ficado muito furioso realmente, porque eu vim falar contra a pessoa dele. Sabe, amados? Muitas vezes nós não conseguimos agir assim. Não estou dizendo para você que eu sou mais santo porque eu agi assim, não, porque tem dias também que eu estou na minha carnalidade. Tem dias também, ontem, eu estou no semáforo ali no Balneário Camboriú. E aqueles semáforos são demorados, irmãos. Meu Deus do céu, dá para você descer, comer uma quentinha, depois voltar, que o sinaleiro abriu ainda. Eu nunca vi um negócio daquele, eu troço demorado. E aí quando você está com pressa, ele demora mais ainda. E aí quando me abre o sinaleiro lá no Balneário, você sabe muito bem que é assim, o cara quando vai passar, bota o pé na faixa, você tem que esperar, né? Só que no sinaleiro não, né? Sinaleiro é porque o camarada que é pedestre, ele passa do pedestre e o carro anda do carro. Só que lá tem umas paradas de vez em quando que os caras não entendem muito bem isso, acham que não. E eu estou esperando, atrasado para o compromisso. Quando o cara bota o pé e me olha feio, pá, olha para o sinaleiro na minha frente. Falei, filho do cão. Xinguei ele, falei, filho do cão, desgraçado.
tranquilamente, deu uma coçadinha na perna. Rapaz, eu falei, que é isso? Esse veio de encomenda, queridos. Foi tão demorada a passagem dele que começou a já voltar o sinaleiro para não dar tempo de passar. Eu passei no último ponto, já ia entrando planejado. Falei, olha que coisa terrível. E naquela hora, né, dá vontade de xingar, dá vontade, irmãos. Nós somos assim. Eu estou dando pequenos, fúteis exemplos para vocês, para dizer uma coisa: a grande verdade é que as grandes coisas que acontecem na sua vida começam com pequenas coisas. As grandes coisas da sua vida começam com pequenas coisas. Preste atenção no que eu estou te falando. Você começa a se perder naquilo que Deus te deu como projeto original de ministério por alguns erros pequenos que você começou a raspar ali. Isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando você menos espera, isso se torna um monstro. E queridos, aí é difícil de consertar. Aí é difícil de consertar. Aquela história do travesseiro que todo mundo já conhece. Aquela história do travesseiro que o camarada, depois de ter feito um estrago enorme, chega e fala, me perdoa. O cara fala, vem cá, pega um travesseiro, abre ali, tira as penas dele e joga do prédio. Falou, te perdoo. É que nem esse travesseiro, agora recolhe as penas para mim. É impossível, vai ficar algumas marcas, isso até consertar, queridos. Até consertar. Já trouxe consequências enormes, você está entendendo? Vão ter consequências. Vão ter consequências. Nós perdemos a visão do nosso ministério, irmãos, por coisas medíocres, porque nós não conseguimos compreender que Deus quer nos levar para um lugar de promessa. O Senhor quer nos colocar num lugar onde você pode desfrutar, onde você pode ser consolado, onde você pode perceber que o galardão do Senhor é sobre a sua vida. Eu quero te perguntar, você sabe que você tem realmente galardão? Você tem convicção disso? Você tem convicção disso? Sabe, esses dias atrás eu estava testemunhando num lugar, eu estava pregando e na verdade pediram para me dar um testemunho. Eu fui dar um testemunho do ministério, do meu chamado, e misturado com a minha conversão. E aí eu relatei a quantidade de filhos na fé que eu tinha, que eu acreditava que tinham se tornado pastores. Depois que terminou todo o momento dentro do carro, Deus falou para mim assim, não fala mais isso não, deixa quieto, cara, não precisa comentar. Você não precisa mostrar as suas medalhas, você precisa mostrar as suas cicatrizes. Sabe, amados, quando nós começamos a entender essas coisas, eu falei, me perdoa, Espírito Santo, eu não quero fazer mais isso. É que eu estava tão alegre. Na verdade, eu não fiz para desagradar a Deus, eu fiz para... Foi Ele quem deu. Eu quis a glória. Ele falou, não preciso disso, eles já estão me glorificando, eles estão ganhando almas para tudo quanto é lugar. Eles estão ganhando almas. Eu não preciso disso. Eu não preciso dele. A glorificação está a respeito das vidas que estão sendo restauradas. Quando você chegar diante de mim e falar, filho, eu realmente foi uma vez você ter ganhado aquele Pedrinho, mas na verdade o propósito era você, não era o Pedrinho que era o cara, você não era o cara não. Aí eu vou entender algumas coisas. Aí eu vou começar a compreender o que de fato Deus tinha na minha vida. Amados, quando nós começamos a perceber que para que nós sejamos de fato grandes do Senhor, nós temos que ser pequenos. Para que nós possamos de fato andarmos naquilo que é a exaltação do Senhor, nós precisamos nos humilhar. Para que nós compreendamos que aquilo que Deus tem para as nossas vidas é necessário muitas vezes nós recuarmos para que nós possamos prosseguir. Amados, presta atenção numa coisa. Aí nós vamos começar a compreender que estamos à porta muitas vezes vivendo de enfermidades, de pestilências, vivendo de tormentos nessa terra, muitas vezes não é sinal de maldição. Muitas vezes a sua luta ministerial, é aí que eu quero chegar, aonde levantes acontece sobre a sua vida, aonde rachas acontecem, aonde pessoas te caluniam, aonde no seu trabalho pessoas falam mal de você, aonde na sua casa a sua família não te compreende, meu irmão, aonde você passa por vergonhas muitas vezes. Sabe aquela história, você foi tão cheio de boas intenções, você está trabalhando num emprego tão legal, você tem um orçamento mensal direitinho, aí você fala, agora eu vou poder comprar minha motinha, minha moto nova, agora eu vou comprar, e você vai lá e compra, parceladinha, de repente a empresa quebra, e você é demitido, e você fica 3 meses, ali 6 meses, dependendo do governo, e você não consegue emprego, porque alguma coisa aconteceu, e você fala assim, mas daqui a pouco você já não consegue mais pagar aquelas parcelas, aquelas prestações, daqui a pouco o teu nome está sujo, aí você fala, Senhor, o que foi que eu fiz? E aí você começa a falar, eu errei. Pode até ter errado, porque cada caso é um caso. Eu estou colocando pela vertente certa agora. Pela vertente certa. Como você fez, você estava correto. Será que Deus não está querendo te mostrar alguma coisa diante disso? Será que não é hora da dependência realmente?
Será que não é hora de nós compreendermos algumas coisas do mundo espiritual, em que Deus está querendo nos mostrar que é Ele quem vai de fato nos suprir, que Ele vai nos colocar no melhor lugar, que é Ele quem vai nos conceder? Isso não quer dizer que agora você tem que ficar parado e não faz mais nada, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito de nós entendermos o que é que Deus tem como plano original para que consigamos viver ainda dos deleites espirituais, porque tem hora que é necessário fechar a empresa para você parar tudo e perceber que Ele quer falar com você. E nós não fazemos isso, irmãos. Nós ficamos tão ocupados com nós mesmos, com aquilo que a igreja quer, com as atividades, que nós esquecemos daquilo que Deus quer de nós. Nós esquecemos que aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É chegado o tempo em que a nossa função realmente será de anunciar a Jesus. E enquanto temos vida, porque depois que nós partirmos, só vai ficar os nossos livros, se nós escrevemos alguns livros, só vão ficar talvez os testemunhos gravados que nós tivemos, e se não tiver nada gravado, escrito, somente um ou outro poderá falar de você. Porque se ninguém, nenhum historiador escrever, acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo. Sabe, dizem que para um homem se tornar homem, ele tem que escrever um livro, ele tem que casar e tem uma terceira coisa que eu não lembro mais. Sei que são 3 coisas que o camarada tem que fazer aqui na terra, que aí ele fez a história dele. Não, queridos. Eu quero dizer para você uma coisa: para um homem ser um homem marcado, ele tem que ser um homem da promessa. Um homem da promessa. Um homem da promessa. Um homem da promessa. Sabe, eu estudei muito a respeito de um homem, reverendo Jonas Dias Furtado, de Londrina, que onde ele andava, as pessoas paravam só para poder olhar para ele. É da nossa terra, região aqui próximo daqui de Santa Catarina. E este homem, ele marcou uma geração. Eu lembro que eu estudava a respeito dele nos seminários. Sabe, eu me lembro que tinha no seminário, nós tínhamos um professor de homilética, que é a arte de pregar, de poder se expressar, de colocar a pregação direitinho, aquela coisa toda. Eu me lembro que tinha um pregador, ele está em vida ainda da Igreja Batista, que eu não vou mencionar o nome dele para não ficar expondo, porque ele está em vida ainda, mas eu me lembro que tinha alguns alunos seminaristas que eles olhavam tanto para a vida daquele homem, que quando eles iam pregar, eles eram normais como a gente aqui, falavam do jeito normal, mas quando chegava lá em cima, eles faziam os mesmos trejeitos, eles colocavam a mão no bolso, fazia com o nariz fanho, que nem daquele homem. Então eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o Senhor. Eles imitavam, porque eles achavam tão tremendo aquilo, que eles eram cópia daquele homem, que eles achavam que sendo cópia daquele homem, eles poderiam fazer as mesmas coisas. Na verdade, a Bíblia nos diz que é para nós sermos imitadores de Cristo, e se nós também somos referência, então nós temos referência, e outros vão querer nos imitar também, mas não basta querer imitar o gesto. Eu lembro que no final o pastor ainda tirava sarro, brincava com eles, falava: era melhor que a mula tivesse pregado do que você, porque a mula ia falar melhor, porque você imitou fulano, ciclano, acabava desabolando o seminarista, arrebentava eles no meio. Mas depois eles diziam: mas é muito bonito você respeitar aquele homem, mas para você ser que nem aquele homem, você vai ter que comer o que ele comeu, vai ter que andar o que ele andou, estudar o que ele estudou, orar o que ele orou, viver o que ele viveu, e aí você pode pregar como ele prega. Sabe, amados, é hora de nós começarmos a viver esse entendimento de que existe uma porção original para nós. Nós não temos que disputar a unção de ninguém, nós não temos que disputar o legado de ninguém. Nós é que temos que liberar algo que Deus nos deu, e é hora de irmos e de proclamarmos e de anunciarmos, porque Deus tem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Essa manhã, com essa palavra talvez um pouco diferente, um tanto dura, que Deus deu para mim essa semana, eu quero dizer para vocês, você pode ficar em pé agora. Se o Paulo puder me ajudar com o violão aqui, por gentileza. Eu quero que você entenda agora que Deus tem coisas tremendas, que você vai falar assim: eu quero morrer em Cristo, eu quero morrer em Cristo, e eu quero anunciar, e eu quero anunciar, eu quero anunciar. Amados, nós temos que sair daqui hoje um pouco diferente do que nós entramos. Eu disse na abertura a respeito de gerações. Será que você tem cuidado muito bem dos seus filhos? Sabe, os meus filhos falam, às vezes eu estou muito cansado, aí eles falam: pai, o senhor fica para lá e para cá, para lá e para cá, fica um pouco com a gente. Até meu filho falou: o senhor está ficando velho, o senhor não consegue mais ficar na sala com a gente, o senhor não consegue ter tempo com a gente. E na verdade, às vezes eu estou muito cansado mesmo, e
E às vezes eu me coloco e falo, Senhor, me dá saúde para poder dar o atendimento a eles. E aí, às vezes me é exigido, eu tenho que ministrar no sábado de manhã, como agora, é me exigido na sexta-feira, porque no sábado eles não têm aula, de que eu assisto um filme legal com eles, e eles não vão assistir filme cedo, irmãos. Eles vão assistir filme 11 horas da noite. No dia seguinte eles não têm aula, é adolescente, é criança, é o tempo deles. E a gente tem que entender isso. E aí eles falam, assiste o filme comigo, pai. E eu dou uma metade do filme e assisto outra metade. Finge que estou assistindo, porque eu estou morrendo de sono. Aí ele fala, você viu? Eu falo, legal demais. Eu abro o olho, eu estou aqui, não estou vendo nada. Mas eu estou ali com eles. Porque eu quero marcar eles dizendo que eu os amo, eu quero estar perto deles. Agora essa semana, meu filho me trouxe um problema. Resolveu trazer um cachorro para dentro de casa. Eu tenho problema com cachorro. Eu gosto, mas não gosto. Eu gosto do cachorro cheirosinho, limpinho, tá? Mas cachorro dá muita sujeira dentro de casa, dá muita coisa, sobe em cima. Eu sou meio asqueroso com cachorro, não sei o que eu sou, mas eu gosto do bichinho. E aí, olha, eu relutei muito tempo para comprar cachorro, para dar cachorro de raça para eles. Eles trouxeram aquele guapé, aquele que eu não sei nem que raça é aquele negócio. Pensa no cachorrinho feio. No pertinho, pensa um negócio estranho, meu. Ele é tão feio que é bonito. Porque ele é tão feio que ele é bonito. E aí, a gente acaba fazendo por amor. Não, mas não fosse sério. Eu sei que vai virar, você tem que limpar o xixi, você tem que limpar o cocôzinho dele. Não, eu limpo, mas eu limpo nada. Limpa 2, 3, depois o resto é com você. O resto é com você. Mas você acaba se submetendo a coisas que você nem imagina, né? Assim. Amados, o plano original é isso. Você vai se submeter a coisas que você nem imagina. Você está entendendo? O plano original é quando você entende o amor. As coisas têm mais valor. As coisas têm mais valor, os teus filhos têm mais valor, as vidas têm mais valor, é disso que eu quero falar. Sabe, quando eles chegaram lá em cima, já não tinha mais jeito, já tinha acabado o tempo deles. Manda lá embaixo, não adianta, agora só vocês estão lá, anunciando. Amados, há um tempo para você, talvez você dure 120 anos, quem sabe, né? Eu tenho uma bisavó, ela tem 95 anos, e quando ela está ficando na casa da minha sogra, ela quer passear na praia porque ela quer ver se tem algum voo lá, porque ela está pensando em casar de novo. Aí a gente brinca assim, se você vai dar um presente para ela, não dê uma tartaruga, é perigoso a tartaruga morrer primeiro, né? A tartaruga dura 150 anos. Então assim, o negócio é sério, talvez você dure 120 anos, não sei, mas a Bíblia diz de 70, 80, que passa disso é cansado. Eu quero dizer para você que existe um tempo para você, mas além do pó, onde você vai passar, né? Onde você vai, sabe? A égua, ela seca, ela murcha, o tempo sobra, ela se acaba assim, ó homem. Sabe, a gente é tão prepotente, irmãos. A gente é tão arrogante, irmãos. Que a gente acha que parece. Você já percebeu que você sempre quer saber quem morreu, qual funeral que você vai, mas você nunca sabe que você vai morrer também? Sabe, o único funeral que você não vai é o seu, você sabia disso? Porque ele só vai ficar matéria. Porque você, o espírito vai para Deus. No único lugar, o único funeral que você não vai é o seu, que coisa terrível. E você fica curioso em querer saber de coisas. É hora de nós olharmos o tempo certo, mas de sermos Lázaro não pelos flagelos, mas de sermos Lázaro pela humildade, por estarmos exercendo misericórdia. Estamos exercendo misericórdia. Deus quer fazer coisas tremendas em nós, sobre nós. Deus quer te levantar como anunciador nessa nação. Deus quer te levantar como anunciador aqui em Blumenau,